Hoje nós iremos estudar com nossos livros didáticos. Vamos ter uma diferença hoje. Vocês vão notar. O livro didático de matemática, atividades de reforço. E vocês vão pegar mais um hoje, caligrafia. Iremos estudar com 3 livros. Vamos iniciar nossa aula. O livro de matemática vocês vão abrir na página 44, que corresponde ao assunto de números compostos e primos. Vamos entender? Como vimos, todos os números naturais têm um conjunto de divisores. Agora observe o conjunto de divisores de 13 e 12. Na última aula, vocês lembram que estudamos os divisores. Então, para a gente estudar hoje os números compostos e primos, vamos ter que lembrar dos divisores. Vamos conhecer os divisores de 12. Sabemos que é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quantos divisores 12 tem? Vamos observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teve 6 divisores, já foi? E o divisor do número 13 foi. O divisor é 1 e o próprio número 13. Sabemos que divisores não pode deixar resto. Notaram uma diferença? Notamos, já foi? Qual foi? Que o número 12, ele teve 6 divisores. Então, 12 é um número composto. E o numeral 13 só teve 2 divisores. 1 e o mesmo número, o próprio 13. Então, 13, ele é um número primo. Vamos continuar lendo o assunto. Veja que 12 tem 6 divisores, enquanto o numeral 13 teve apenas o 1 e ele mesmo. Quando um número natural tem 3 ou mais de 3 divisores, dizemos que o número é composto. Por isso que o 12 ele se torna um número composto, porque ele teve mais de 3 divisores. Ele teve 6 divisores. E quando um número tem um divisor e o próprio número, chamamos de números primos. Por quê? O 13, ele só teve 2 divisores, o numeral 1 e o próprio número. Ou seja, quando ele só tem 2 divisores, chamamos de números primos. Observamos agora. Quando um número natural tem apenas 2 divisores, o 1, que é o divisor de todos os números, e ele mesmo, dizemos que esse número é primo. Desta forma, 13 é um número primo. O numeral 1, ele nem é primo. O numeral 1 não é primo, pois ele só tem um divisor, ele mesmo. Veja, o divisor de 1, quem é? O próprio 1. Então, ele não é primo, ele só tem um divisor. Para ser primo, ele não tem que ser o numeral 1 e o próprio número, então, mas ele só teve um número, então ele não é primo. O número 0 não é primo nem composto, pois ele tem infinitos divisores. 1, 2, 3, 4, 5. Eles são infinitos seus divisores, por isso que ele não é nem primo nem composto. Um número primo par, o único número que é primo, mas esse numeral, ele é um número par, é um numeral 2. Por quê? 2, quem são os divisores de 2? 1 e 2. Então, o único número que é par, mas ele é primo, é o numeral 2. Os demais números pares,
eles não vão ser primos, somente o numeral 2, porque ele só possui 2 divisores. E os números primos não são aqueles que possuem só 2 divisores, o numeral 1 e um próprio número. Vamos agora partir para a próxima página. Vocês já entenderam a diferença entre números compostos e números primos? Os compostos, eles são formados de mais de 3 ou até mesmo 3 divisores. E os primos são aqueles que o único divisor vai ser o numeral 1 e o próprio número, 2 números. Essa é a diferença, bem fácil, não é? Na página 45 está uma tabela que um grande estudioso matemático, para descobrir os números primos de 1 a 100, ele fez uma tabela. Vamos conhecer essa tabela. Essa tabela, ela está em ordem crescente, do numeral 1 até o 100, que foi a tabela que o estudioso matemático fez para descobrir quais são os números primos. Para vocês descobrir, iremos seguir a regra que ele fez. Observe, não riscar. Vocês têm, antes de falar essas regras, observe que no livro de vocês têm já essa tabela que está na cor verde. Está dizendo assim: risque o numeral 1, ele não é primo nem composto. Não risque o 2, mas risque seus múltiplos. Na tabela o 2 não está arriscado, mas seus múltiplos estão. Não risque o 3, mas risque seus múltiplos. O 3 não está, mas os seus múltiplos estão. Não riscar o 5, mas seus múltiplos. Não risque o 7, mas risque seus múltiplos. E não risque o 11, mas risque seus múltiplos. Ou seja, essa tabela que os números que não estão riscados são os números primos. Ele não fez uma tabela que foi do numeral 1 até o 100 para descobrir quais são os números primos. Se existir uma regrinha de riscar os múltiplos de 2, de 5, de 7 e de 11, os números que não foram riscados são números primos. Não é fácil? Dessa maneira, vamos agora fazer nossa atividade de sala. Vocês vão entender melhor quando começarmos a praticar, responder, tá certo? Vamos lá, vocês vão abrir na mesma página, que é a página 45, a segunda coluna. Tia Janeiro vai apagar o quadro e vai tirar a tabela. Porque quando praticamos, respondemos, entendemos melhor matemática, não é assim? Observe o quadro e marque um X nos números primos. Lembrando, números primos são aqueles que só vão ter 2 divisores, o numeral 1 e o próprio número. E na tabela, quais são os números que temos? Lembrando aqui, um único número par que é primo, qual é? Numeral 2. Então, estamos no numeral 2. Eu sei que 8 tem mais de 2 divisores, que 9 tem mais de 2 divisores e o 7 só tem 2 divisores. Então,
Então, os números que têm dois divisores, o numeral 1 e o próprio número, são números o quê? Primos. E a questão pede para riscar os números primos. Então, riscamos 7, 13, porque 13 só tem dois divisores, 5, 19 e 11. Lembra que 27, eu posso dividir 27 por 1, por 3, por 9. Teve mais de 3 divisores. Mesmo sabendo que 27 é um número ímpar. Não, vocês não vão associar números ímpares com números primos não, viu, pessoal? Vamos agora para a segunda questão. Responda de acordo com o que você aprendeu sobre números primos. Letra A. Escreva qual é o menor número primo ímpar. Qual é o menor? Ímpar. Sabemos que 2 é primo, mas 2 não é par. E o menor número primo ímpar? Menor número é 3, que o próprio divisor dele é 1 e 3. Letra B. Existe um único número primo que é par. Qual é esse número? 2. Letra C. Quais são os números primos menores que 10? Se estiver em dúvida, escrevam de 1 até 10 e vão observar quais são os números que só vai ter o 1 como divisor e o próprio número. Então, esses números que só vai ter esses dois divisores são números primos. Sabemos que na alternativa C, que é os números até 10, menores que 10. Quais são? 2 e 7. 2, 3, 5 e 7. Letra D. Escreva os números primos que estão entre 10 e 20. A mesma regrinha, para vocês descobrirem, que a Janine vai colocar aqui. Mas se vocês estão com dificuldade, escreve de 10 até 20 e vai observando aqueles números que só vão ter dois divisores. É uma numeração tão fácil de raciocinar que só de escrever vocês já vão eliminando. Vocês vão escrever de 10 até 20. E ao vocês escreverem, não é para vocês fazer aqui, porque aqui só está pedindo para vocês colocarem. Mas para vocês descobrirem, Tia Janeide deu essa regra, e vocês escreverem e riscando os números que são primos. 11, de 10 a 20. 11, 13, 17 e 19. Porque sabemos que só vai existir dois divisores. E se os restantes números, como 12, 16, 18, eles têm mais de dois divisores. Então, os que têm mais de dois divisores, 3, 4, são considerados números compostos. Não é assim, pessoal? Vamos agora para a terceira questão. Escreva os divisores dos números e classifique-os em primos ou compostos. Tia Janeide vai colocar os divisores e vamos classificá-los entre primos ou composto. Entendeu? Vamos analisar quais são esses números, se são números compostos ou números primos.
D divisor de 20, E divisor de 8, F divisor de 11 e G divisor de 79. Ao responder quais são esses divisores, lembramos que temos que classificá-los entre números primos ou compostos, que é o que a questão pede. Então, eu tenho 37. Vamos escrever quais são os divisores de 37? 1 e 37. Eu tenho apenas 2 divisores. E os números que têm 2 divisores, eles são números o quê? Primos. Então, 37 é um número primo. O divisor de 16. Vamos responder quais são os divisores de 16. Quais são os divisores de 16? 1, 2, 4, 8 e 16. Observaram que esses divisores são mais de 3 números, então os divisores que têm mais de 3 números, eles são considerados números compostos. Então, 16 é um número composto. Divisor de 23. Vamos ver. Temos quantos divisores? 2. Então, é um número primo. 23 é um número primo. E os divisores de 20? Vamos lá. Quais são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Observaram a diferença, a quantidade de divisores? Quando existir mais de 3 divisores, temos um número composto. Então, 20, ele é um número composto. 8, os divisores de 8. Vamos observar. Quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Então, o 8 é um número composto. Os divisores de 11. 11 só teve 2 divisores, o numeral 1 e o próprio número 11. Então, 11 é um número primo. E vamos colocar os divisores de 79. Os divisores de 79, 1 e o próprio número 79, ele mesmo. Então, 79 é um número primo. Quais são os números compostos desta questão? Se Tia Janeiro perguntasse. 16, 20, 8. Por quê? Porque ele possui mais de 3 divisores. Fácil, não foi? Vamos agora pegar nosso livro de reforço na página 62, segunda coluna, para dar continuação à nossa atividade. Não esquecendo de colocar a data, porque no livro de reforço está pedindo. Tia Janeide vai apagar o quadro desse lado. E vamos começar pela primeira questão que está no livro de reforço. Tia Janeide vai
até colocar assim. Marque um X nas alternativas verdadeiras. Alternativa A. O numeral 1 é divisor de qualquer número? Sim. Letra A, marcamos um X. Na letra B, o numeral 1 não é primo nem composto. Lembra que no início da nossa aula, tia Janete explicou, então sabemos que a alternativa B está correta. Marcamos. A letra C, o único número primo par é 4? Não. Sabemos que o único número primo que é par é 2, porque ele só vai ter 2 divisores, o próprio número 2 e o 1, não é isso? E quando um número ele só existe com 2 divisores, que é o numeral 1 e ele mesmo, sabemos que esse número é um número primo. Vamos para a segunda questão, a letra C não marcamos. Segunda questão. Diferencie número primo de número composto. Tia Janeide já explicou bastante. Tia Janeide vai escrever aqui e vai deixar vocês aí respondendo. No final, comparamos nossa resposta, porque vocês já sabem a diferença de cada um, tanto do primo quanto do número composto. Vou apagar aqui para finalizar. Deixa eu ver se dá aqui para ficar uma única resposta aqui. Vamos ler a diferença entre número primo e número composto. Eu já sei que você já sabe, mas vamos ler. Número primo é um número natural que tem apenas 2 divisores, um e ele mesmo. Já o número composto é um número natural que tem mais de 2 divisores. Observem, divisor de 20 e o divisor de 8. Observaram que eles têm mais de 2 divisores? Então, são números compostos. Fácil, não é? Vamos agora para a terceira questão. E a Janeide vai apagar esse ó. Responda. Letra A. Qual é o único número par que é primo? Numeral 2. Quantos divisores um número primo tem? O número primo, ele só tem 2 divisores. Um e ele mesmo.
a quarta questão. Escreva os números primos menores que 20. Se vocês estão com dúvida, que eu sei que não estão, tia Janeide ia pedir para vocês escrever de 1 até 20 e observar quais são os números primos que só vão ter 2 divisores. Esses números vocês vão colocar aqui na quarta questão, que está pedindo os números primos menores que 20. Quais são esses números menores? Escreva os números primos menores que 20, que só vão possuir 2 divisores. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 18. Vocês vão observar o quanto perdão, 18 não, pessoal, 19, é o hábito de pronunciar em sequência. Vamos repetir para não confundir. Quais são os números primos menores que 20, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Observaram como foi fácil esse assunto? Bem fácil, não é? Agora, você, tia Janeide, vai anotar o praticando, que o praticando vai ser no livro de caligrafia. Praticando vai ser no livro de caligrafia, da página 26, segunda coluna, até a página 29. Esse assunto são palavras que correspondem ao uso do X, palavras escritas com X. Vocês sabem que algumas palavras são escritas com X, mas tem um som de CH, tem um som de Z, tem um som de CS, tem um som de S. Então, para vocês responderem o praticando de vocês vão ler o exercício, a atividade da página 26, que é apenas um texto, que nesse texto tem escritas palavras com X. E vão responder a página 27, observando a pronúncia das palavras e a escrita. Ela é escrita com X, porém sua pronúncia é com outra letra. Observem essa atividade e dessa maneira vocês vão finalizar o praticando de vocês. Apenas palavras com X e sua pronúncia. Não esquecendo que amanhã tem aula de tio Jorge, que é Educação Física, e tia Vivi, Música. Vocês vão assistir essas aulas porque eu sei que eles enviam uns vídeos, um desafio para vocês fazerem em casa. Da mesma maneira que vocês respondem às atividades das aulas de português, matemática, história, vocês vão fazer esses vídeos, tá certo? Fiquem todos em casa, se protejam e fiquem com o Papai do Céu. Tchau!